gravando. Eu sentei pra gravar, a Catarina acordou. Vamos ver se vai dar certo. Oi, pessoal, eu acordei agora. Eu tô um pouco sonolenta. Vou deixar ela aqui no meu colinho e vou começar o vídeo, né? Então, gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu pós-parto, puerpério ali, o primeiro mês, como que foi mais ou menos pra gente, como que foi o meu pós-parto mesmo, e a nova rotina com essa pessoinha aqui pequenininha, né? Na sequência eu vou fazer mais de 2 vídeos, porque eu achei que eu ia conseguir falar de tudo em um vídeo só, mas não vou conseguir. Então eu vou dividir, vou falar o primeiro mês neste vídeo e vou fazer mais 2 falando sobre os 3 meses da Catarina, como que foi a rotina e tal, como que a gente tá se encontrando no sono e tudo. E o outro vídeo falando sobre a amamentação. Então, sobre o parto. O meu parto foi normal. Brevemente, explicando como que foi o meu parto. Eu comecei a sentir contração de sexta para sábado, 1h da manhã mais ou menos. Quando foi umas 3h da manhã, a gente pegou o carro e fomos para Niterói, que é outra cidade. Fica mais ou menos 1h30 daqui, então por isso que eu não demorei muito pra ir, né? Porque eu não sabia como que tava a minha dilatação, não sabia nada. Né, filha? Tá olhando pra mamãe? Aí cheguei lá, tava com 1 centímetro ainda, passei o dia todo com 1 centímetro. Quando foi 10h da noite, não, meia-noite. Quando foi meia-noite, a bolsa estourou. Aí eu fui pra maternidade, cheguei lá com 7 centímetros de dilatação e 6h44 da manhã a Catarina nasceu. Só que chegou um momento na madrugada que eu não me pergunte a hora, porque eu não sei a noção. Lá dentro a gente perde a noção totalmente da hora. Eu tomei anestesia, analgesia, né, que fala. Porque eu já tava há muito tempo em trabalho de parto e Catarina tava começando a criar esqueci o nome. Tipo um calombo no meu colo do útero, que ela tava batendo e tava inchando. Se inchasse mais, ia acabar não dando, prejudicando a mais ainda a passagem dela, né? Então, com isso, a gente fez a analgesia, tudo bem, consegui. Só que eu tive laceração grau 2, então eu recebi uns pontinhos, mas aí vida que segue. No dia seguinte, foi no domingo que ela nasceu, durante o domingo foi passando o efeito da analgesia e tudo mais, e aí eu fiquei com um pouco de dor na região pélvica ali, né? Mas o que eu tô falando disso tudo? O pós-parto, ele foi um pouco assustador pra mim, assim. A gente se prepara muito pro parto em si, mas o pós-parto eu não sabia. Foi assustador por eu não saber as coisas que iriam acontecer, entendeu? Por exemplo, um papo bem íntimo aqui, eu acho que é interessante eu falar, mesmo que seja uma coisa muito íntima, porque às vezes se eu tivesse visto alguém falando isso, eu teria me assustado, né? Então, enfim, sobre os pontos da laceração, eles caem sozinhos, mas dá muito nervoso, porque você parece que você senta em cima dos pontos, então parece que qualquer coisa que você fizer vai rasgar tudo, vai abrir, enfim, é um nervoso sem fim. E eu usei fralda, aquelas calcinhas fralda, nos primeiros dias, não sei, talvez os 5 primeiros dias, não lembro. Então, ficava um espacinho ali e tal, e pra sentar era muito ruim, e pra amamentar, eu amamentava sentada, então imagina, você senta com os pontos ali todo cuidado, mas você tem que frequentemente estar sentada pra amamentar. E outra coisa também que isso de sentar, que é hemorroida. Eu já tinha hemorroida, só que ela, assim,
depois do parto, nesse pós-parto imediato, ela ficou horrível, tenebrosa. E era mais uma dificuldade na hora de sentar, que eu sentia dor e tudo mais. Então ficou a região toda ali dolorida. E eu falo que foi assustador porque, em relação à hemorroida, eu percebi que ela estava pra fora no dia seguinte do parto, quando eu fui ao banheiro. E aí eu tomei um susto, porque eu pensei que ia sair tudo de mim, entendeu? E então foi assustador nesse sentido. E também os 3 dias depois do parto, porque você sangra, né? Eu sangrei por cerca de 40 e poucos dias direto, mas até os 60 dias vinha uns escapezinhos assim. Então no terceiro dia, eu acho, se eu não me engano, no dia que eu cheguei em casa, eu acho, eu fui no banheiro e simplesmente saiu uma placa enorme de sangue. Isso me assustou muito, porque eu fui fazer xixi. Quando eu fui me limpar, tava saindo a placa. E aí eu não sabia o que era aquilo, entendeu? Parecia que era uma bola de sangue gigante. E eu pensei, pronto, minha bexiga tá indo embora, meu útero tá indo embora, sei lá o que é isso que tá indo embora. E aí eu me assustei um pouco, mas quando terminou de sair, eu vi que era só um pedaço do sangue, né, que tava limpando o útero. Né, minha princesa? É muito íntimo esse papo, né? Mas enfim, eu acho importante falar. Oi, minha princesa. Ela quer conversar também. Então, como eu falei, eu tava usando... Primeiro eu usei a fralda, depois eu usei o absorvente noturno, que é maior. E quando o fluxo ficou bem leve, eu fui diminuindo o tamanho do absorvente. E uma coisa que eu senti muito foi dor no corpo. Muita dor no corpo, muita dor no cóccix, muita dor no cóccix. Muita. E na coxa atrás, mas eu acho que foi a posição do meu parto. Eu sentei na cadeira, qual é o nome, gente? Na banqueta. Eu fiz o parto na banqueta. Então eu acho que minha coxa sentada ali no negócio duro muito tempo, senti muita dor. E pra amamentar eu sentava e eu não tinha uma poltrona de amamentação, então eu sentava na cama, no sofá, e isso doía mais ainda o meu cóccix. E outra coisa que eu senti muita dor, mas ficou dolorido, né? Minha coxa direita, porque quando acabou o parto, eles me aplicaram ocitocina e uma outra injeção na minha coxa e ficou muito dolorido. Até uns 2 meses, assim, eu acho, ficou dolorido. De passar a mão e sentir dolorido. E hoje eu ainda sinto os reflexos. Tipo, às vezes eu encosto a minha coxa em algum lugar e eu sinto um geladinho, assim. Muito estranho isso. Mas foi uma consequência também. Oi, filha. Agora sobre o pós-parto em relação a Catarina. Na primeira semana eu tava com muitas dores ainda, então quem cuidou da Catarina foi Dedeco. Ele que deu o banho em casa, ele que ficava mais na função de trocar fralda. Eu só fui trocar fralda e dar banho na segunda semana, não sei se tinha, ou na terceira. Foi algo assim surreal. Graças a Deus, Dedeco, nesses dias ele foi fundamental e cumpriu bem o seu papel de pai. Né, princesa, que o papai te dava banho. Em relação ao sono, nesses primeiros dias é tudo muito conturbado, porque o neném só dorme e mama e caga. Tô aqui dando uma lá pra neném, mas vou continuar falando. Do dia do parto, eu tava sem dormir, porque eu não consegui dormir por conta das contrações. Tava nascendo domingo. Na sexta-feira, de sexta para sábado, eu já não dormi, porque começaram as contrações. Durante o sábado inteiro, eu não consegui dormir. O máximo que eu dormi foi meia hora à noite do sábado, entre uma contração e outra. E o domingo tinha madrugado de novo, né? Então, aí ela nasceu e
toda hora dando mamar, toda hora dando mamar. Então tava bem exaustivo, é uma parada assim, maratona do nada. Ela tá olhando pra mim e eu tô achando isso muito fofo. Você tá rindo pra mamãe? É! Meu Deus! Princesa! Você tá rindo pra mamãe? É! Porque a mamãe tá falando? Tá contando do seu pato? Como que foi? Pra você chegar? É! Mamãe te ama! Você quer conversar com a mamãe? Voltei pra posição inicial. Ela tá na fase de que tudo distrai ela mamando, então eu falando tava distraindo ela. Então é uma rotina muito exaustiva de uma hora pra outra e o trabalho de parto é cansativo, então esse início é bem cansativo. Uma coisa que eu acho válida falar, que eu também não sabia, é que lá na maternidade eles ficam medindo a glicose da neném pra ver se o leite tá alimentando bem ela, né? Pra ela não ter hipoglicemia. Por isso que falam pra alimentar de 3 em 3 horas a criança. Então, se tivesse passando as 3 horas, eu tinha que acordar ela e dar mamar. Tinha que acordar ela e dar mamar. Então ficava nessa rotina doida, até de madrugada. Mas aí com o tempo a gente foi tomando coragem pra deixar ela dormir de madrugada, porque senão como que eu iria sobreviver dormindo apenas 3 horas, né? Então tinha dias que quando ela passava de 3 horas eu deixava um pouquinho. E com o tempo também eu fui pesquisando e conversei com a pediatra e os pediatras normalmente liberam. Se o neném estiver ganhando peso, você não precisa ficar acordando de madrugada. Você dá mamadas boas, reforçadas durante o dia, de 2 em 2 horas, por exemplo, e de madrugada você consegue dar uma espaçada melhor sem prejudicar o neném. E sobre a parte emocional do puerpério, até que eu fiquei tranquila, bem de boa, não tive nada relacionado à depressão, à recusa, nada assim. Eu só ficava muito cansada e o cansaço me dava vontade de chorar. Então eu já chorei várias vezes, até pouco tempo, porque não é tristeza, não é decepção, não é frustração, não é arrependimento, é simplesmente o cansaço bate e o corpo tem que extravasar de alguma forma e vem no choro. Eu fiquei muito emotiva, qualquer coisa já me dá vontade de chorar. Dedeco, ele ficou umas 2 semanas em casa, se eu não me engano. E aí, não, ele ia ficar 1 semana em casa. Aí, quando tava faltando 2 dias, assim, pra chegar a segunda-feira que ele ia trabalhar, me dava uma crise de choro, falando, eu não quero que você vá trabalhar, como que eu vou ficar sozinha com a Catarina? Você que tá dando banho nela. Ele acabou ganhando mais 1 semana em casa, e aí eu fui conseguindo me controlar melhor. Que aí com 15 dias eu já tava mais segura de ficar com ela sozinha, e enfim. Mas é muito louco esse sentimento, dá vontade de chorar do nada também. Às vezes eu tava dando mamada, dava vontade de chorar. Daí que eu não entendia nada, coitada. Mas fora esses choros assim repentinos, foi super tranquilo, super de boa. E dentro desse primeiro mês, a gente teve um susto com relação ao biguinho da Catarina. Ela, graças a Deus, em 1 mês ela ganhou peso bem, super bem. Cresceu também. E o bigo ele caiu com o coito umbilical, né? Ele caiu com 12 dias, 13 dias depois que ela nasceu, numa sexta-feira. E aí, ficou sequinho, a gente cuidando com alquinho, algodãozinho e tudo mais. Só que 1 semana depois, eu fui trocar a fralda dela, tava com uma secreção purulenta no umbigo. Aí eu mandei foto pra pediatra, ela mandou a gente ir pra emergência. Eles fizeram exame de sangue nela. Meu Deus, gente, um neném ela tinha 20 e pouquinhos dias.
e teve que tirar sangue, gente. Uma coisa doida, muito doida. E aí deu os leucócitos, se eu não me engano, um pouco. Deu em torno de 20 mil os leucócitos. 19 mil e pouco. E aí a médica do plantão simplesmente falou que a gente ia ter que internar a Catarina porque ela estava com uma infecção e nessa idade só poderia ser na UTI. Aí pronto, aí já abalou minhas estruturas, mas como Deus é muito bom com a gente, eles não conseguiram vaga no hospital daqui. E aí eles mandaram a gente retornar à maternidade onde ela nasceu, porque, teoricamente, as maternidades elas têm que acolher o recém-nascido. Enquanto ele é recém-nascido, a maternidade tem que acolher para cuidar ali. Então, como ela tinha recém-nascido até 28 dias, como ela tinha menos, a gente foi para outra cidade para tentar o atendimento. Chegou lá, eles simplesmente falaram que não tinha atendimento. E a gente começou a rodar, fomos em outro hospital, outra maternidade. Lá não aceitava o nosso plano de saúde e a consulta era 5 mil reais, então a gente descartou completamente. E até que a gente conseguiu ir num hospital próprio da Unimed, Itaipu, acho que é isso. E aí, lá era tipo um pronto-socorro também. E lá a gente foi muito, muito, muito bem atendido pela médica. E a médica falou que não estava entendendo por que estavam mandando internar ela. Aí ela refez o exame de sangue e avaliou o biguinho e falou, mas o biguinho não tá mais saindo secreção, que estranho. Aí eu mostrei foto pra ela de como tava a secreção antes, né? E aí ela falou, tá muito estranho, porque ela não tá com sintoma nenhum de infecção, sabe? Como não tá vermelho, não tá dolorido, ela não tá tendo febre, não tá manhosa, não tá rejeitando o peito, não parou de fazer xixi nem cocô. Então ela pediu pra refazer o exame. E vou tentar resumir. Aí ela fez o exame de sangue, depois de muita oração, a gente lá, 3 horas da manhã, ela vem com o resultado falando que o exame dela estava perfeito, que até os 3 meses de idade, o neném, os leucócitos é normal, até 20 mil é normal, e os leucócitos deram 17 mil, 18 mil no exame que a gente fez lá. Então tava tudo dentro do controle, a gente veio embora. E aí, isso foi numa sexta. Quando foi na quarta-feira, saiu secreção de novo, eu me desesperei, comecei a chorar, porque eu não queria de jeito nenhum que ela fosse internada. E aí, no dia seguinte, a gente levou pra pediatra dela avaliar pessoalmente. Aí ela falou que era estranho e tal, mas passou uma ultra. Na ultra deu uma secreção no interior. Aí a gente foi numa pediatra cirurgiã, ela mandou refazer a ultra. Quando a gente foi refazer a ultra, não tinha mais nada, sumiu tudo, graças a Deus, porque elas estavam achando que poderia ter uma má formação ali por dentro que estava liberando a secreção, já que não era a infecção. Mas graças a Deus, milagre, pode ser que sim. Não tinha mais nada, nunca mais saiu mais nada, e ela tá perfeita até hoje, maravilhosa, e é isso. Então, resumidamente, o nosso primeiro mês com Catarina foi assim. Cansaço, troca de fraldas, muitos mamais, e é isso. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre a amamentação e como está sendo a rotina dela atualmente com 3 meses, acompanhe os próximos vídeos que eu vou falar um pouquinho.